A Rádio Educadora AM 1010 apresenta a partir de agora programa Microfone Aberto. A Rádio Educadora a serviço do Vale do Aço. Programa Microfone Aberto. Utilidade pública e participação ao vivo. Agora, no programa Microfone Aberto. Então, 11 horas, mais 7 minutos, 11 e 7, vamos iniciar o programa Microfone Aberto. O professor Hudson já está conosco, ele que é psicólogo, professor, e que está enfocando aí numa série de 3 programas a questão da violência. Está em discussão aí uma série de questionamentos. O programa foi dividido em 3, e hoje nós vamos estar enfocando aqui o sistema prisional, Se essa loucura que é essa corrupção que existe dentro do sistema prisional, os detentos que normalmente não são recuperados, eles vão para lá para fazer escola, para saírem de lá pior do que entraram, para reincidir no crime e para retornar de onde saíram. Enfim, sistema prisional é o que vai ser enfocado aqui hoje, nesse momento em que se fala tanto sobre violência no país, com crimes banais acontecendo, com uma série de questões, inclusive a questão do enfrentamento do crack, sendo discutida neste momento aqui em Coronel Fabriciano, em Timóteo também haverá discussão em torno desses assuntos. Enfim, tema violência é o tema que está marcando hoje e que está preocupando todos os moradores do Vale do Aço, todos os brasileiros em si. Professor Hudson, um abraço especial, bom dia, obrigado pela presença aqui no Microfone Aberto. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Educadora AM, é um prazer estar com você, com os seus ouvintes e sua equipe. Vamos então enfocar aí esse sistema prisional que nós temos hoje, e penitenciárias aí superlotadas, não oferecendo nenhuma condição de recuperação aos detentos, e algumas tentativas também de outros sistemas que a gente pode até falar deles aqui, como é o caso das APACs, no decorrer das nossas discussões, do nosso papo aqui nesta manhã. Mas vamos iniciar aí pelo sistema prisional, que é uma lástima, infelizmente, no nosso país, não é isso, professor? Sem dúvida, Quando a gente fala de sistema prisional, a imagem que nos vem à memória são as reportagens frequentes, insistentes, sobre a situação desumana a qual a população carcerária está submetida na maior parte do sistema, com raras exceções. Na maioria dos casos, e aí quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas ficam muito assustadas com a ideia de que direitos humanos vêm defendendo somente presos, Acho que há deformações das duas partes, acho que tem uma certa razão aquela ideia de que tem se lançado muita luz sobre a situação da população carcerária, mas tem faltado um enfoque também grande em relação aos outros elementos que fazem parte do sistema e que também estão submetidos a um sistema desumano. Mas hoje, como nós estamos enfocando o sistema penitenciário, o sistema carcerário, vamos nos manter dentro dele, uma vez que nós ainda temos um programa na semana que vem para discutir maioridade penal e o sistema policial. Bem, quando falamos de sistema carcerário, como eu disse, a imagem que vem são de tratamentos desumanos, cadeias, presídios e penitenciárias superlotados, e uma situação essencial que a gente precisa discutir é a função do sistema carcerário, que é abrigar aqueles que foram flagrados em crimes previstos em lei e que estão cumprindo pena ou em vias, aguardando o julgamento para cumprir a pena efetiva. E uma vez que submetidos a esse sistema para o cumprimento de penas, o que se espera são duas questões. Primeiro, a privação de liberdade que leve esses indivíduos
de ambos os sexos, cada um dentro do seu sistema específico, a reflexão, a angústia, né, da privação da liberdade e a reflexão de que o crime não compensa, né, de que ficar privado da liberdade em razão do cometimento de crimes não compensa. E a partir daí, a partir desse cumprimento da pena fixada pela justiça, resultante do julgamento, espera-se que também o Estado crie condições para a ressocialização, porque uma vez que a pena fixada, né, seja plenamente cumprida e que o indivíduo não deva mais à sociedade, né, nada relativo àqueles crimes cometidos por ele, ou seja, ele está em dia com a justiça, ele precisa retornar ao convívio social. Só que para retornar, o que o levou para o sistema carcerário foi justamente a dificuldade de convivência em sociedade. Ou seja, esse indivíduo precisa ser submetido então a um processo educacional, um processo educativo, um processo cultural, a condições para essa ressocialização, de maneira a prepará-lo para lidar novamente em sociedade, para conviver com outras pessoas e restabelecer o seu caminho de vida. O que acontece é que esses procedimentos têm sido muito raros no sistema. O que nós estamos assistindo, infelizmente, são penitenciárias que se configuram muitas vezes em universidades do crime, né, onde o indivíduo aperfeiçoa inclusive a sua técnica criminosa, uma vez que ele acaba sendo exposto a contatos com criminosos ainda mais perigosos, em situações de ociosidade, né, ocupacional, de maneira que ele só pensa na revolta e no crime. E continua cometendo crime também, professor, na cadeia, né? É a verdadeira escola, inclusive na prática, porque o que nós vemos aí hoje? Os falsos sequestros partindo de dentro das penitenciárias, sim, porque tem acesso ao celular, à corrupção, né? Dá a eles esta condição. Então eles estão realmente praticando isso lá e colocados em depósitos humanos, porque sim, ficam ali, e a ociosidade certamente vai levá-los à prática do crime. Sim. Essa ociosidade, né? Eu acho que o primeiro passo que se espera de um sistema carcerário, evidentemente, que num certo início, né? Primeiro é o isolamento, que deveria ocorrer. Essa ociosidade, ela cria realmente uma angústia necessária e importante para que o sujeito reflita sobre a sua prática criminosa, mas ela tem que estar acompanhada desse isolamento, né, para que ele não tenha tempo nem condições para compartilhar a revolta e compartilhar o seu desejo de fuga daquele espaço, né, e de prática de novos crimes. Então é preciso que ele seja submetido a essa angústia, a esse isolamento, para que ele possa ter a oportunidade de refletir sobre o que o levou àquela condição de cárcere, né? E logo em seguida, aí sim, depois de um tempo, de acordo com a legislação vigente, que eu acho que precisa ser aprimorada, sem dúvida, né? E esse aprimoramento passa justamente por uma integração das casas legislativas, né, que são responsáveis pela estruturação da legislação, pelo aparato de legislação que mune a justiça de condições, de ferramentas para ser dura, né? Ela precisa haver uma integração entre os deputados e senadores e o meio jurídico, sobretudo ao meio jurídico que está no exercício do cotidiano da aplicação da lei, né? Entre outros agentes, evidentemente. Eu acho que quanto mais houver essa escuta apurada e eficaz, melhor as leis sairão, de maneira que elas não fiquem aleijadas ou saiam tão porosas, né, de tal maneira que pareçam um queijo suíço, né? Ou seja, as famosas brechas da lei, né? E que são verdadeiras armadilhas
para os juízes, né? Os juízes ficam angustiados. Geralmente, quando a gente fala de justiça, a gente vê muito no senso comum a culpa, né? A associação da injustiça ao magistrado, né? Mas a gente precisa entender duas coisas que eu inclusive falei no programa passado. Primeiro, que a maioria dos magistrados são pessoas muito sérias, cultas e preparadas. Como em todo sistema profissional, nós temos também falhas, né? Temos aqueles trabalhadores que fogem à norma esperada para o exercício daquela profissão, ok? E para isso hoje nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é muito atuante, né? Que ganhou muita visibilidade com o trabalho espetacular da sua diretora, né? A Eliane Calmon, né? E agora chega também a presidência do órgão, o também presidente do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que é o Joaquim Barbosa, e que também tem uma posição muito firme em relação à legislação, tem críticas ao sistema, etc. e tal. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que o juiz, ele é o guardião fundamental, associado aos demais agentes envolvidos nos processos, no julgamento, o guardião da Constituição e das legislações complementares, né? E ele está sujeito aos limites impostos pela legislação, ele não inventa leis. Quem cria lei, quem legisla são os deputados, né? Os deputados federais, sobretudo as leis de âmbito nacional, né? São os deputados federais e o Senado. Então é a Câmara Federal, né? A Câmara dos Deputados e o Senado que são responsáveis por editar, né? Por promulgar a legislação de caráter nacional, né? E aí nós precisamos estar muito atentos a essa integração que é fundamental para que a legislação se simplifique, para que com essa simplificação seja possível dar clareza ao rigor que se pretende dar à lei, e acabe com essas brechas e os infinitos recursos que geralmente acabam sendo explorados por bons advogados que defendem réus que têm dinheiro para pagar, né? Então fica aquela sensação de que na verdade a justiça, o sistema judiciário não funciona. O sistema judiciário funciona, né? Talvez não funcione tão bem quanto a gente gostaria por causa dos problemas que eu falei no programa passado, né? Ele está sobrecarregado, a estrutura ainda está aquém da demanda que existe uma sobrecarga de processos. É preciso simplificar também a legislação, é preciso modernizar cada vez mais, né, o sistema para que ele se torne mais ágil. Mas também a infinita gama de recursos também atrasa os processos e faz com que as decisões se arrastem por anos. E a sensação de injustiça também, né? E muitas vezes a instalação da própria injustiça, né? Em virtude desses problemas que a gente está falando aqui, sobretudo daqueles detentos que não têm dinheiro para pagar bons advogados, que se debrucem sobre as possibilidades de recursos, né? Então, tudo isso faz com que o sistema trave, porque o sistema, como o próprio nome indica, é um sistema. Não é alguém que chega, não é igual o filme do Rambo, né? Onde ele chega e resolve os problemas. Não é. Né? Existe todo um sistema, um protocolo que precisa ser seguido, e todo o sistema de segurança, cada um no seu âmbito, precisa estar integrado e precisa funcionar de maneira integrada, né? E quando a gente fala do sistema carcerário, não é diferente. Né? Como é que funciona essa questão da distribuição por cela, né? Como é que é a estrutura arquitetônica dos prédios para evitar as fugas, né? Como é que é a auditoria do funcionamento dos funcionários, né? Da conduta dos funcionários que vão lidar, dos servidores que vão lidar naquele complexo penitenciário, né? Quer dizer, existe uma série de coisas que ao longo do programa nós vamos discutir. Vamos focar aí no próximo bloco, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Conferindo a hora certinha com você, já são 11 horas e 28 minutos, 11 e 28, retornando aqui para a questão aí do sistema penitenciário, que nós estamos conversando com o professor Hudson Miranda. Vamos falar um pouco aí da estrutura. Aliás, você começou a englobar essa questão aí no bloco anterior, fomos para o comercial, vamos complementar então esta situação aí
estrutural dos presídios brasileiros hoje? Essa questão estrutural passa desde a construção do presídio, da localização, da concepção, né, do sistema, né, da penitenciária ou do presídio, se vai ser uma penitenciária sustentável ou não, que deveria ser, né? Quer dizer, as alas que vão compor essa penitenciária, aquelas alas de isolamento inicial, as alas que vão permitir o trabalho, permitir o estudo, né? Permitir todo um conjunto de ações para a ressocialização, né? A forma de contato com a família, que eu acho que também precisa melhorar, que as famílias são submetidas a um processo bastante constrangedor para o acesso aos detentos, né? Nós precisamos, com tanta tecnologia, com tantas condições hoje disponíveis, eu acho que nós precisamos também aprimorar esse atendimento do Estado às famílias, né? Seja o atendimento para prepará-las para lidar com a ausência e a ressocialização do seu ente querido, né, que está ali, seja para o acesso em termos de visita. Então acho que nós também precisamos pensar em formas, né, de acesso e segurança, obviamente, de maneira que seja também mais humana nesse sentido, porque tudo isso contribui para que o Estado exemplifique para o detento as formas civilizadas e as formas de convivência adequadas. Isso começa com o próprio Estado, né? Começa com as próprias condições, começa com a própria estrutura que é colocada para punir, para isolar as lideranças, né? Para permitir a reflexão e para o atendimento para aquele que já está em fase final de cumprimento de pena, né? E aí vem outras questões, né? Como por exemplo, acho que o sistema penitenciário, além de todas essas condições, precisa, eu acho que ter aquelas máquinas de raio-x que eu acho que são mais civilizadas, né, para detecção, são mais precisas. Essas revistas, né, hoje, né, são complicadas. Exatamente. Nos aeroportos não tem? Né? Então por que no sistema penitenciário não poderia ser equipado, não poderia ter um plano nacional que pudesse prever essas condições, né? E a questão da sustentabilidade também eu acho que é muito importante, quer dizer, a capacidade que a penitenciária tem de fazer com que o trabalho, né, e a produção daquele trabalho crie condições para consumo do preso e dele entender que é a forma de trabalho que a sociedade criou para dar sentido, né, como uma das formas de dar sentido à vida, e é uma das formas de convivência e de realimentação do nosso existir, né? Então acho que a utilização de hortas, de pomares, né, de produção de comida, de roupa, de limpeza, etc., essas coisas, né, para os presos de menor potencial ofensivo, né, ou que já estejam em estágios de ressocialização mais avançados, eu acho que eles podem ser encaminhados para essa possibilidade, né? Enquanto os demais que têm alta resistência ou alta periculosidade, eles vão sendo submetidos a regimes de isolamento e de reflexão que os conduza para essa possibilidade futura, né? Dentro dessa questão que você está colocando, existiam as penitenciárias agrícolas. Neves, parece-me que ainda tem uma, até os dias de hoje. Sim. E começaram a ser criadas APACs que talvez se aproximem um pouco desse processo, na tentativa de ressocializar os presos. Como é que você vê essa questão das penitenciárias agrícolas? Se seria um bom negócio que elas voltassem, né, a existir aí em um número maior, ou se você também vê alguma coisa de positivo aí no caso dentro das APACs e o que há de negativo dentro delas na sua concepção? Olha, eu acho que eu conheço detalhadamente muito pouco o sistema para entrar em detalhes, e mesmo porque aqui não daria tempo, né? Mas em geral o que eu posso dizer, a gente estava conversando nos bastidores sobre isso, o fundamental é que o sistema cumpra as duas funções, seja o modelo que for. E eu acho que ele precisa cumprir a função de punir rigorosamente
E aí nós precisamos, inclusive, alterar a lei para essa questão de visitas íntimas, que eu acho que é uma coisa fora do que isso se existe espera, aqui né? no Brasil, né? Pintou isso por aqui, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai ficar preso. Não pois tem eu essa, acho que isso deveria coisa, ser repensado, essa questão de visitas íntimas. Acho que o próprio contato com os familiares também precisa ser repensado, pelo menos em 2/3 de cumprimento de pena precisa ser repensado, né? Um contato não tão próximo, né? E sob critérios mais rígidos, sob vigilância através de câmeras e etc., né? Através de vidros e coisas desse sentido, né? Até que o indivíduo vá demonstrando capacidade para ressocialização e vá cumprindo efetivamente a pena a qual ele foi submetido, né? Agora, em relação aos sistemas, outra questão que é importante é que nós estamos num país com 27 estados, né? Nós precisamos então ter um plano de discussão, né? Precisamos discutir primeiro se nós queremos punir ou se nós queremos nos vingar, né? A sociedade precisa discutir claramente esse tipo de coisa, porque em muitos casos o que fica parecendo não é punição, é vingança, e isso retorna para a sociedade de novo. Isso piora a nossa situação. Segundo, que nós precisamos fazer com que os modelos positivos e aqueles que realmente têm dado resultado formem uma rede, né, onde nós tenhamos uma política nacional. Porque senão cada um fica criando a sua logomarca, fica uma disputa partidária. Nós não podemos partidarizar uma questão tão importante como a segurança pública, né? E como o sistema carcerário, né? Que faz parte importante, que é parte importante desse sistema de segurança pública. Então eu acho que nós precisamos discutir, sair desse senso comum da vingança, que é o sentimento de indignação, e a própria sentimento de vingança vem na medida em que o sistema de justiça funciona de maneira precária, né? Então, quando ele funciona de maneira precária, ele inibe pouco a criminalidade. E a sensação é de que as coisas não estão funcionando e de que a predominância, né, está sendo, a era está sendo do crime, né? E aí nós precisamos reverter essa situação justamente com a justiça eficiente, com um sistema de legislação duro, né? Simplificado, objetivo, onde seja possível recursos, mas dentro de um sistema aceitável e civilizado da justiça, né? Permitindo o princípio do amplo direito, né? de ampla defesa, sem dúvida nenhuma, porque é assim que a justiça funciona, né? Mas dentro de parâmetros aceitáveis, de maneira que o processo não se arraste indefinidamente, e aparelhando o sistema judiciário e aparelhando os magistrados para que eles possam proferir com segurança sentenças que vão ser definitivamente cumpridas, né? E tendo a certeza de que o encaminhamento para o cumprimento da pena será num sistema que leve em consideração os direitos humanos, que leve em consideração o princípio da punibilidade adequada, da punibilidade, e o da recuperação, né? Que é fundamental. Porque esses indivíduos vão sair da cadeia um dia e vão precisar de conviver novamente conosco, né, com a sociedade. E o objetivo de toda a justiça é fazer com que esse indivíduo tenha condições para isso, ofereça condições para isso. Esse é o objetivo, né? Então, seja o sistema que for, Roberto, esse sistema precisa ser bem estudado, bem discutido, e a partir dessa discussão adequada, nós precisamos propagá-lo de maneira satisfatória, né? Levando em consideração aqueles aspectos arquitetônicos, os aspectos legais, os aspectos tecnológicos, né? E justamente como é que a gente funciona de maneira inteligente as auditorias e as fiscalizações em relação aos agentes que estão envolvidos. Lembrando que a maior parte dos agentes envolvidos em segurança pública são profissionais de bem, qualificados e que trabalham sério. O que nos dá a sensação de que o sistema está corrompido é
é porque quando vem os escândalos, vêm à tona, né, esses vazamentos, eles nos escandalizam e dá a ideia de que todo mundo é corrupto. E não é bem assim, né? É como se você pegasse, vamos imaginar, que nós tivéssemos um tanque com 30 mil litros de leite, e se nós pingássemos umas gotas de veneno nele, você tomaria do leite? Não é? Então, assim, é apenas algumas gotas, mas são suficientes para comprometer o sistema. Mas isso não quer dizer que todos os agentes envolvidos são corruptos, né? Então são poucos, mas que precisam ser buscados permanentemente por um sistema de inteligência eficiente, né, e permanente, de maneira que o sistema tenha a sua garantia de funcionamento, né? Ok, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, conferindo com você agora certinho aqui na Educadora, o tempo passando, já são 11h43. A Conenge está recrutando soldadores TIG com experiência em soldagem de paredes de caldeira. Interessados devem comparecer no recrutamento da Conenge na rua Guaicurus 80, Ipatinga, atrás da Mavimoto, na terça-feira, dia 4, a partir de 8 da manhã, onde haverá um teste no local. Vamos nós então, continuamos com o assunto de hoje. E o professor Hudson Miranda se referia aí, ainda há pouco no bloco anterior, a questão aí da corrupção, né? Está em todos os setores, e nesse meio também, felizmente, ela acaba atingindo algumas pessoas. E é muito comum a gente ver aí, aliás, a coisa é diária, né? Como é que entra celular no presídio? Como é que entra droga no presídio? Existe aí essa questão, por exemplo, da revista, né? Todos os momentos nós estamos vendo mulheres foram presas carregando drogas nas partes íntimas, celulares, enfim. A gente está vendo isso aí a todo momento, mas está sempre passando alguma coisa. Isto podemos afirmar aqui sem medo de errar, né, e sem medo de atingir a ninguém, que é reflexo de corrupção. Sem dúvida, né? Então, está entrando de alguma maneira. Claro, né? E a corrupção, ela existe em todas as esferas, né? Do mesmo jeito que você tem senadores, né, que se colocam à disposição para serem corrompidos, né? Assim como deputados, né? Alguns ministros já aconteceram, não é? Então, ao longo da história, e governadores, e prefeitos, etc. Então você tem, em todas as esferas, você tem essa possibilidade, né? Agora, evidentemente que também existem os mecanismos anticorrupção, e são conhecidos, né? Não é nenhuma alienígena, não é nada absolutamente fora do alcance de um país que se vangloria de estar na 6ª posição como economia emergente no mundo, né? Mas nós não podemos esquecer que, ao lado de ser a 6ª economia do mundo, nós somos também um dos 6 países mais perigosos do mundo e estamos na penúltima posição em educação. Então isso tem um impacto. A gente não passa imune a essa condição. Lembrando, né, que a janela de oportunidades que o Brasil vive e viverá nos próximos, talvez 2 ou 3 décadas, né? Mas vamos imaginar aí as 2 próximas décadas. Ela é finita, né? Basta lembrar que a Espanha, que hoje passa o problema que ela está passando, já esteve no auge dos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, evidentemente, e que era responsável por promover investimentos em outras partes do mundo, né? A Espanha, Portugal, né? França, e assim por diante. A própria Grécia, né? Esteve já em situações mais confortáveis. Então, essa situação econômica é uma situação sujeita a modificações. Agora, o que nós precisamos investir profundamente é em educação, em cultura e numa justiça que funcione. E aí, quando a gente fala em educação e cultura, por quê? Porque nós não podemos colocar sobre os ombros da educação e da cultura a responsabilidade por salvar o mundo. Entretanto, o investimento das duas áreas podem, evidentemente,
contribuir para minimizar a nossa vulnerabilidade, ou seja, desafogar o sistema com a quantidade de crimes que poderiam ser prevenidos, como os crimes banais, que nós falamos na semana passada, né? Como os crimes cometidos no trânsito, que também são crimes que poderiam ser evitados em larga escala, né? E que também ajudam a sufocar, a asfixiar o sistema judiciário, né? Então todas essas questões precisam ser colocadas seriamente, porque quando a gente isola uma questão dessa, Roberto, e começa a discutir de maneira isolada, a gente acha que encontrou a solução para a resolução de todos os problemas de uma maneira muito simples e muito fácil, né? Mas a gente esquece que isso tem conexões, que isso é uma rede de problemas, né? E que existe uma essência que permeia toda essa rede, né? E essas são as essências que nós estamos discutindo desde o primeiro programa, que estão ligadas à educação, estão ligadas à mediação de conflitos, né? À criação de espaços de mediação de conflitos, seja na família, né? Seja voltados para a paz, voltados para o mundo do trabalho e voltados para a escola, que são as três instâncias sociais que respondem pela a maior condição de convivência humana, né? Estão nessas três instâncias. Não são as únicas, mas são as maiores, que é a instância familiar, a instância escolar e a instância do mundo do trabalho, né? Então nós criando políticas efetivas voltadas para esse estímulo à paz, né, com técnica, com profissionais especializados, voltados para a mediação de conflitos, né, para a educação ética, né, efetiva. Então nós temos a chance, né, associados a políticas voltadas para a juventude, que nós praticamente não temos. Nós temos muita logomarca e temos muitas intenções, projetos de intenções, mas a nossa política nacional de juventude é um fiasco ainda, né? Torcemos para que ela crie musculatura e para que ela realmente, ao criar musculatura, crie efetividade, né? Mas nós precisamos ainda, nós temos um longo caminho a percorrer para que essas políticas possam surtir efeito no ponto de vista da convivência, né? E aí possam desafogar o sistema policial e o sistema judiciário com a diminuição de crimes que poderiam ser prevenidos, né? E ao mesmo tempo, tudo isso que eu estou falando tem que ser feito paralelamente, né? E nós investirmos justamente naquela quebra desse novo paradigma, esse novo e maldito paradigma da polarização política, né? Da disputa de quem vai ser o pai ou a mãe da solução de todos os problemas. É uma guerra, é uma briga, né? Pareceu uma coisa boa, fui eu. Exatamente, nós precisamos nos articular, né? Numa ação suprapartidária, né, de maneira que o interesse público esteja acima dessas vaidades políticas, dessas vaidades partidárias, ou dessa ideia de que, olha, isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão de educação, isso é uma questão, como se a gente pudesse fragmentar todo o nosso viver, né? Tudo bem que a gente possa, cada um, trazer a sua ênfase, né? A área da saúde, trazer a sua perspectiva, a área da educação, trazer a sua perspectiva, a área da justiça, trazer a sua perspectiva, a área empresarial, trazer a sua perspectiva, porque os empresários também têm uma responsabilidade social muito grande, né? E o setor de planejamento, de estímulo, né? Porque quando a gente está falando de criminalidade, quando a gente está falando de insegurança social, nós estamos falando também de impacto econômico, né? Porque quando a gente está falando de uma sociedade perigosa como a nossa está se transformando, nós estamos falando de repercussões no turismo, né? De repercussões em investimento, de repercussões quando a gente está falando do investimento pesadíssimo que se faz e o custo e o impacto das empresas em investimento em segurança, né? Seja em apólices de seguro, seja em sistemas de segurança, né? E assim por diante. Já me avisaram que eu já esgotei todos os tempo de novo. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Mas então, o assunto é muito instigante e muito complexo,
né? E nós precisamos ter isso em mente, que existe um impacto econômico muito grande quando a gente está falando de um país inseguro e que transmite a sensação de insegurança, né? Quer dizer, nós estamos falando de um país de uma riqueza cultural gigantesca, estamos falando de um país que vem economicamente apresentando, apesar de todas essas dificuldades, nós apresentamos crescimento, o que revela um potencial nosso gigantesco, né? Uma capacidade nossa singular no mundo e que é admirada pelo mundo, né? Mas infelizmente nós não podemos nos agarrar somente a esta questão, né? Nós temos gigantescos desafios a serem vencidos no que se refere à convivência social, né? Porque nós vamos aí sediar vários eventos mundiais, a começar com o encontro mundial, né, da juventude, mundial, né, da Igreja Católica, a Copa das Confederações, né? A Copa do Mundo, as Olimpíadas, né? E assim por diante. Tem vários eventos de nível mundial que nem foram divulgados, mas se você olhar na internet já estão previstos, né? Como por exemplo o Congresso Mundial de Sexualidade Humana vem para o Brasil ano que vem, no Rio de Janeiro, né? Então, já terminou meu tempo, é só para vocês entenderem que há um impacto econômico. Na segunda-feira nós estamos de volta para a última parte, não é isso? Vamos falar sobre maioridade penal. Maioridade penal e sobre o sistema policial. E, evidentemente, vamos fazer um arremate nessas questões que fazem a diferença sobre as políticas públicas voltadas para a segurança, né? Muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, professor Hudson Miranda. Daqui a pouco, Roberto Nogueira, Jornal do Meio-Dia. A gente volta segunda-feira, às 7h30 no Jornal da Manhã. Obrigado, Vale, pela companhia.